Agora eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus e agora vou ver se tudo corre bem, né? Porque primeiros vídeos aí, que eu estou com 2 vídeos tentando aí, não foi aprovado porque estava cheio demais, mas Deus vai agir e tenho certeza que esse vídeo vai rolar. Portanto, é uma prova de que vocês brasileiros devem conhecer a verdade e a palavra de Deus deve permanecer para sempre. E a Bíblia não precisa de interpretador para interpretar ela, porque ela é intérprete de si mesmo. Quem está usando a Bíblia dizendo que precisamos de interpretador é mentiroso. A Bíblia diz. Que a Bíblia diz, Atos capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso e encheu toda aquela casa, né, em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo naquela casa e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Eles não falaram de si mesmos. A língua que foi o Espírito Santo que concedeu que falasse. Portanto, todo o povo que estava naquele lugar tinha de entender aquelas línguas. Porque se o Espírito Santo concede que fala uma língua, essa língua deve ser brasileira, para que todo brasileiro escute e aprenda e sejam edificados com aquela língua. Não é proibido falar línguas estranhas, mas a língua estranha deve ser conhecida, para que o brasileiro entenda, que essa língua estranha seja na língua do brasileiro, que essa língua estranha seja, o brasileiro tenha conhecimento dela, para que não dê erro, para que as pessoas não vá para casa em dúvida, que línguas são aquelas que falaram naquele culto. Então a língua deve ser, língua estranha não é proibido, mas que seja a língua estranha do brasileiro, que lá no Paraguai, o pessoal do Paraguai não entenda, né? Mas que aqui no Brasil entenda. Por exemplo, se tiver gente do Paraguai aqui, que aquela língua seja que o brasileiro entenda e também que o Paraguai entenda, e também que o da África entenda, e também do japonês entenda, porque foi assim, tinha muitos lugares naquele lugar. Não tinha Parto, Meda, Lemita, Capadócia, cada um lugar desses era uma língua. Só que o Espírito Santo saiu interpretando e todas aquelas pessoas ouviam como eles falavam, né? Eles ouviram como no lugar deles, aquelas línguas estranhas, né? Então, vou dizer que a língua de Capadócia não era a língua de Pafilas, não era a língua de Cirenes, não era a língua de Jerusalém. Cada lugar tinha a sua língua. Mas só que quando o Espírito Santo encheu aqueles homens, todos falaram línguas daqueles homens. E aqueles homens entenderam a língua estranha como em seus lugares. Ainda que ele não entendiam a língua dos outros que estavam naquela festa, mas o Espírito Santo interpretou no coração e na mente e no conhecimento de cada uma pessoa daquela a língua estranha para que eles entendessem, né? O 5 diz, o 6 diz, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são Galileu todos esses homens que estão falando?
Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. E aí? Estava falando línguas, né? Agora eu quero perguntar, né? Os brasileiros não conhecem a língua que os pastores brasileiros estão falando? Não. Se o pastor brasileiro está falando língua que o brasileiro não conhece, é mentira. Porque esse movimento, Paulo disse lá nos seus epístolos, né? Para confirmar, Paulo confirmou lá dizendo, eu quero falar 5 palavras com a língua que todos entendam, de que 10.000 palavras em língua estranha que não vai ser entendida pelos homens. Porque não é entendida pelos homens, então não é edificação. Então, lá de novo, no 1 Coríntios diz, se falar, fale 1 ou 2, quando muito 3, e haja intérprete, né, para que eles recebam, né, a edificação, né? Então, por exemplo, fale 1 ou 2, quando muito 3, e haja quem interprete. E não é os 3 de uma vez. Se levanta um em línguas estranhas, a Bíblia mesmo diz, lá em Paulo mesmo, quando um for revelado, o que está falando se cala, o outro levanta falando, então o interpretador vai interpretando, depois o outro se cala, o outro que ia completar o 3, levanta falando, de 1 a 1, para que haja conhecimento, para que o interpretador possa interpretar bem, para que essa língua estranha não venha deixar confusão no povo, no culto. Que é isso que tem acontecido no Brasil. Homens cobrando 30 mil reais para pregar. E você vai para o culto, chegando lá, é todo de língua estranha. Profecias mentirosas que era dos profetas, hoje estão profetizando. Não é mais a profecia hoje, é a pregação do Evangelho. Ainda tem mais, lá naquele culto tem música. A música atrapalha a pregação do Evangelho. Lá naquele culto tem ofertas, dízimo. Aquilo atrapalha porque as pessoas, em vez de ir ouvir a palavra de Deus, saem de lá machucadas porque os pastores estão cobrando 30 mil para pregar, 15 mil, 20 mil, e ainda chamam os pobres de ladrão porque não está contribuindo para ele dar o dinheiro para outros que vêm ganhar esse dinheiro levar. Portanto, é uma confusão o evangelho que os brasileiros estão pregando, e não é o evangelho de Cristo. Lá no 10 de Mateus, lá no 10, quem quiser ler, está lá no 10, pode ler todo o 10, né? O mandamento é aquele lá. Jesus disse, vão as ovelhas perdidas. A ovelha perdida não tem dinheiro. Da casa de Israel, não é do Brasil, né? Não serve muito para nós, porque a pregação é lá para Israel. Nós aqui é de graça por Paulo, né? Paulo diz que pela graça sois salvos, mas vamos se basear por lá, por Israel, né? Vais ver a perdida da casa de Israel, né? E indo, não vão para o caminho de gentios, que somos nós os gentios, nem entrem em cidade de samaritanos, mas vão às ovelhas perdidas de Israel, expulsar os demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, de graça dai, de graça recebei. Lembra lá do profeta lá nas antigas, no Velho Testamento, Eliseu, o profeta Eliseu, quando Naamã foi lá para ser curado, ele disse, dê 7 mergulhos naquele rio lá. Aí o Eliseu mesmo não foi, mas disse, vá lá, meu servo, lá e diga a ele que mergulhe lá no rio, em Jordão, 7 mergulhos, que ele é curado. E quando chegou lá, o servo de Eliseu deu um recado a ele, e ele foi ao rio, deu 7 mergulhos e ficou curado. Ele trouxe ouro, prata, dinheiro, para entregar ao rei, até roupa, né? Para entregar ao rei, porque ele não tinha sabedoria. Foi o rei que curou. E aquele rei, ele disse, Eliseu disse assim, olha, eu não curei você, sabe? Quem curou foi Deus. Então, portanto, eu não recebo nenhuma oferta, nenhum dinheiro. Eu não cobro para pregar, eu não cobro para orar, eu não cobro para ensinar.
né? Vai ensinar tem que ser de graça. Portanto, aquele homem foi embora e ela não quis, mas o cão guloso, né? A representação do pastor brasileiro, né? O servo, chamado Geazi, servo de Eliseu, correu por outro canto e ataiou o homem. E chegou lá e ainda mentiu em nome do homem, porque o homem já disse que não queria, e agora ele chegou lá dizendo, agora meu senhor quer. Vai chegar um povo na casa dele, ele quer talentos de prata e quer também roupas, né? Porque tem que dar para o povo lá. E o cara estava muito alegre porque foi curado e disse, não vou lhe dar só um, vou lhe dar 2 talentos, ainda deu roupa, ainda mandou homens levar para o cara não pegar na mão. Quando ele chegou lá, o que Eliseu disse? Meu espírito viu você lá, quando o homem desceu do cavalo ou do carro, tem Bíblia que diz que é do carro, para lhe dar dinheiro, né? Mas o meu espírito lhe viu você, portanto você vai herdar a lepra de Naamã. E o que é que está acontecendo no Brasil? Os pastores pregaram a lepra do servo de Eliseu, porque agora Naamã não tem mais lepra, quem é leproso agora é o servo de Eliseu. Agora os pastores estão com a lepra do servo de Eliseu. E o que é lepra? Ganância. O que é lepra? Usura. O que é lepra? Querer tomar o que é dos outros. O que é lepra? Dizer que o homem tem que dar o seu tudo. O que é lepra? Dizer mentira, né? A Bíblia diz que nenhuma condenação há. Romanos 8, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E os pastores brasileiros estão dizendo que vocês são amaldiçoados. Se você não der o dízimo, não vão para o céu. Se você não der o dízimo, estão roubando a Deus. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Mas é mentira, viu? Não acredite nesse mentiroso. E sai logo de lá, porque lá é um lugar que não é bom para quem quer servir a Cristo. Portanto, eu já agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Abra os olhos, porque eles vieram para roubar, matar e destruir. A Bíblia diz que eles são o diabo de hoje, né? A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E quem está mentindo hoje, se não é o diabo, pastor, cuidado, em nome de Jesus.